Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz incondicional do Senhor. É com ela que eu cumprimento você. E eu desejo que essa paz, ela permaneça em você. Nesse tempo de tanto conflito. De guerras. De ameaças. De temores e tremores, de falta de temor a Deus e de muita perseguição espiritual. Há uma batalha espiritual. Esta batalha está sendo travada aqui na terra. E com os olhos espirituais, nós podemos contemplar o mover de Deus. O Senhor dos exércitos é por nós. Nós que decidimos viver para Ele. Que entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Que entendemos que dependemos dEle. Que não somos nada sem Ele. E que Ele é o sentido para as nossas vidas. Amém. Hoje, eu gostaria de meditar em um versículo do Salmo 142. Esse salmo é uma oração que Davi faz quando ele está escondido na caverna. Davi está sofrendo perseguição. Perseguição de alguém que ele admirava tanto. O rei Saul. E Davi, apesar de gostar tanto dele, de lutar as lutas de Saul, ele queria a vitória do povo de Deus. E ele servia a Saul com honestidade, de forma inteira. Ele era íntegro diante de Saul. Mas, infelizmente, por causa de uma menção de algumas mulheres que cantavam na hora em que Saul vinha chegando de uma batalha com Davi, onde elas elogiaram a Davi, mas dizendo que Saul conseguia destruir 1000 homens, enquanto que Davi destruía 10.000. E daí nasceu em Saul uma inveja. Talvez até vendo em Davi uma ameaça. E isso tomou o coração dele. E quando o coração da pessoa é tomada pelos dardos inflamados do diabo, essa pessoa não tem mais paz. Ele coloca muitas mentiras na mente do homem. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então ele colocou muitas coisas na mente de Saul, menos a verdade. Porque se Saul ele tivesse tomado posse daquela verdade, ele sabia que Davi estava guerreando por ele, para honrá-lo, para dar vitória ao reino de Saul. Mas não, ele ficou na mentira, no engodo do adversário. E nós estamos vivendo um tempo muito mau, onde sabemos que o espírito de engano, ele paira sobre a mente dos homens. Parece que criar uma narrativa, criar uma mentira e ficar repetindo essa narrativa, até que o povo receba aquela mentira como verdade. Parece que isso chega a um ponto que corrói a sociedade de tal maneira que você não sabe nem quem você é mais.
Porque você pode ser o que quiser ser, camaleão. Onde, na verdade, nós já somos o que somos quando nascemos. Isso é só um dos enganos de Satanás. Mas tem outros. Qual a visão que nós, como nação brasileira, temos do que estamos sofrendo nestes dias? Nós que clamamos a Deus pela paz sobre Israel, sobre o povo de Deus. Nós clamamos que os terroristas recuem, parem de fazer vítimas, porque eles já mataram muita gente, os terroristas, muitos israelitas, crianças, idosos, mulheres, homens. Eles tiveram a vida deles ceifada nas mãos dos terroristas. E o que está acontecendo hoje? Alguém que está ali na presidência da República, que não nos representa, ele teve uma ideia terrível de fazer um pronunciamento comparando a luta que Israel está passando para voltar a ter paz, para se livrar dos terroristas. Mas ele colocou Israel, comparou Israel com o que Hitler fez no nazismo. Coisa terrível que esse homem falou. Uma blasfêmia. Ele falou contra o povo de Deus, no momento em que o povo de Deus está num sofrimento grande. Eles estão sofrendo uma perseguição terrível dos terroristas. E enquanto que eles estão ali lutando pela sobrevivência de um povo, de uma nação, de uma raça, eles estão ali tentando o socorro de Deus. E eles vão conseguir, porque Deus nunca abandonou o seu povo. E o que acontece? O que está acontecendo hoje? Que loucura é essa? Alguém que não nos representa fala um absurdo e deixa a nossa nação fragilizada, diplomaticamente falando. É terrível isso. Nunca ocorreu isso no Brasil. O Brasil sempre foi amigo de Israel. O Brasil tem amor por Israel. Israel tem amor pelo Brasil. E nós estamos numa situação de conflito diplomático. Já está. Infelizmente, já está acontecendo. Infelizmente. Precisamos orar, igreja. Não podemos recuar. Agora é que precisamos orar mesmo. Precisamos nos revestir para que Deus mude esse quadro. Nós precisamos do socorro de Deus. Como nação, precisamos sim. Nós estamos com o nosso coração aflito, como estava o coração de Davi quando fez esta oração. E no versículo 5, que é o que eu quero que vocês meditem, ele disse ao Senhor: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Ele é a nossa esperança, o nosso socorro bem presente em dias difíceis, como nós estamos vivendo agora. O Senhor é a nossa esperança. Nós não vamos ficar agora numa instabilidade por causa de uma pessoa.
por causa de uma pessoa. Claro que não. Nós estamos firmados naquele que morreu por nós, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ao morrer na cruz por nós, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E Jesus, ao voltar para o Pai, enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias de nossas vidas. E o fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós nos dá consciência do que somos e entendemos o verdadeiro sentido da vida. E estando firmados nele, no nosso Senhor e Salvador, nós venceremos estes dias maus, dias difíceis, mas que passarão. Mas a palavra do Senhor, esta não passará. E ele disse em sua palavra que abençoará todo aquele que abençoar Israel e amaldiçoará todo aquele que amaldiçoar Israel. Israel é a menina dos olhos do Altíssimo. Nós devemos clamar ao Senhor bênçãos sobre Israel. E que as bênçãos que sejam derramadas sobre Israel traga paz àquele povo. Porque quando eles estão em paz, nós estamos em paz. Nós estaremos em paz. Porque Deus vai trazer paz para o seu povo. Para o povo que se chama pelo nome dele. Ele é Deus. E ele vai nos livrar destes momentos difíceis. Nós vamos comemorar com Israel a vitória de Israel contra os terroristas. Israel não está guerreando da nação de Israel com outra nação, não. Israel até protege os palestinos. Israel, ele está alimentando os palestinos. Ele está socorrendo os palestinos que estão nas mãos dos terroristas. Israel está lutando contra aqueles que o atacaram. Contra os terroristas. E não contra a nação da Palestina. Não. Vamos deixar claro. Por isso o absurdo daquele pronunciamento. Infeliz. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos clamar pelo socorro de Deus sobre a nação brasileira. Devemos nos fortalecer no Senhor para que possamos vencer os dias maus. Vamos orar para que Deus abençoe o Brasil e nos liberte dos homens maus que estão tentando nos sufocar e nos colocar numa situação de guerra. O Brasil representa paz. O Brasil nunca brigou com nação nenhuma. O Brasil nunca insultou outra nação. O Brasil ama a Deus. Nós somos uma nação do Senhor. Eu não entrego e não entregarei jamais a nação brasileira ao opróbrio. Eu não entrego. O Brasil é do Senhor dos exércitos, que há de enviar um exército de anjos para guerrear por nós, para trazer paz ao Brasil e às demais nações. Povo de Deus, povo escolhido do Senhor, ore, ore, clame ao Deus Altíssimo,
para que Ele derrame graça sobre nós, para que Ele derrame misericórdia e perdão sobre a nossa nação, e para que Ele chegue no socorro do seu povo, que está ali, esperando do Senhor a vitória. E a vitória vem no nome de Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo, aquele que se entregou por nós, por amor, Ele se entregou por nós. O verdadeiro amor. Lembre-se, o verdadeiro amor. No verdadeiro amor tem justiça. Porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho para nos salvar, para fazer justiça sobre nós. Ele nos justificou quando foi pregado na cruz por nós. O sangue puro, o amor grande. Nunca vi amor assim. Tem um hino que diz isso. Eu nunca vi um amor tão perfeito como o amor de Deus. Ele não arde em ciúmes. Ele não tem... O amor de Deus é um amor incondicional. Ele é a nossa única esperança. Única esperança. E tudo que tem no livro da vida, que consta na bússola, que é a Escritura Sagrada. As Escrituras, tudo que tem nela se cumprirá. Nada faltará. Um absurdo. Há poucos dias, no carnaval, uma pessoa disse que não ia permitir que ocorresse o apocalipse. Não conseguiu nem pronunciar a palavra. Não sabia nem o que estava dizendo. E disse uma blasfêmia. Deus que tenha misericórdia desta criatura. Blasfemou. Blasfemou. Deus falou. Deus falou. Deus usou alguém. Aquela cantora, Baby Consuelo, Baby do Brasil. Deus usou ela para falar ali, onde ninguém esperava. Ali se podia esperar qualquer coisa, menos falar a verdade. Falar que Deus existe. Quando ela falou do Apocalipse, do arrebatamento, ela falou com propriedade. O que eu não queria que ela tivesse falado era no tempo. Mas ela diz assim, possivelmente, ela não disse que era certeza que seria daqui a 5, 10 anos, não. Ela disse que possivelmente, pela situação em que nós estamos vivendo, ela entendeu, não é que tenha na Bíblia, só quem sabe é o Senhor dos Exércitos, o dia que Ele vai cumprir com esta palavra, só Ele sabe. Jesus disse que nem Ele, o Filho, não sabia, mas o Pai sabia. Então, o Pai, só Ele sabe o tempo. Mas ela só não acertou em falar em tempo. Porque o tempo a Deus pertence. Mas, pelas previsões, pelo que você está vendo, quando o céu se prepara para a chuva, você já tem uma noção que vai chover. Então, o cumprimento do que tem na palavra de Deus, nós estamos vendo acontecendo todos os dias.
absurdos que nós não esperávamos ver. O absurdo dos absurdos que estão acontecendo aqui na Terra. Coisas terríveis. O homem esfriou mesmo o amor. Ele está numa fase de egoísmo, um egocentrismo, um amor próprio muito aguçado. E aí, os sinais estão evidentes que os tempos estão se aproximando. Que as coisas estão afunilando. Por isso que ela teve o atrevimento de falar sobre o tempo. Que ela acha, ela não afirmou o tempo, ela achou, em decorrência das circunstâncias que nós estamos vivendo. E aí, quando ela declara aquilo que o Senhor mandou ela declarar, imediatamente ela foi interrompida, literalmente, pela cantora Ivete, que interrompeu, ficou desesperada, e a única coisa que ela conseguiu falar que saiu, porque foi pega de surpresa, foi que ela não ia permitir que acontecesse a COP. Ela não soube pronunciar Apocalipse. Quem é ela? Quem somos nós? Que atrevimento é esse? Ela peça muito perdão a Deus. Assim como ela falou publicamente um absurdo, então ela deve agora pedir perdão a Deus publicamente. Que aí no instante ela vai receber alta do hospital, a vida dela vai se transformar. Se ela se arrepender. Porque tem que haver arrependimento de pecados. Tem que haver consciência do pecado, arrependimento do pecado, transformação de vida. A nossa vida é uma quando não conhecemos a verdade. E agora que ela está tendo essa experiência, porque depois que ela blasfemou, ela não teve mais sossego, não. Hoje, infelizmente, dia 23 de fevereiro de 2024, ela está internada. Está com problema de saúde. Ocorreu problemas lá, já na vida dela, até no momento que ela estava naquele show. Deu tudo errado. Começou a dar errado. Que ela entenda que há um Deus no céu que tem o domínio sobre toda a terra, inclusive sobre ela. Que é uma poeirinha como eu sou. No meio de todo esse universo que ele fez, que ele criou. Tem que se render. Tem que haver arrependimento de pecados. Nós temos que ter essa consciência. Eu clamei tanto ao Senhor, que o Senhor manifestasse o poder dele neste carnaval. Eu clamei, Senhor, mostra a esse povo que tu és Deus. E que tem que parar, tem que recuar. E o Senhor assim o fez. Usou uma serva improvável. Ninguém imaginava que ela ia soltar aquela bomba diante daquela multidão. Oh, glória a Deus! Que coisa boa! Deus existe. E Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sucumbido. Porque nós somos falhos, fracos, pequenos. E pensamos que somos alguma coisa. Sem Deus, não somos nada. O nosso valor só está nele. Quando você tem a consciência que você é parte dele, que você veio dele e vai ter que voltar para ele, dando satisfação a ele de tudo o que você fez, aí você vai sentir o valor da vida, o sabor da vida. Quem disse que crente é triste? Quem disse que crente precisa pular carnaval para sentir alegria? A nossa alegria dura o ano inteiro. Não é uma alegria mentirosa de 4 dias. Nós somos felizes. O povo de Deus é feliz.
incondicionalmente, porque a presença do Senhor nos completa, nos dá vigor. Oh, vocês não têm ideia da satisfação que eu tenho de falar do amor de Deus, da existência de Deus. Oh, eles são tão poucos inscritos, mas pode acreditar, um dia, essa palavra que hoje o Senhor está nos dando, ela vai chegar até os confins da terra. Porque foi o Senhor quem disse, quando Ele criou no meu espírito esse canal. Esse canal é dele. Despertar com Cristo é dele. Foi Ele quem me despertou. Eu pensava que estava acordada espiritualmente. Mas eu conheci verdadeiramente a essência de Deus quando Ele me despertou. Na madrugada do dia 22 de março de 2020. E a minha vida foi transformada. Eu já não sou mais a mesma. Eu pensava que eu já estava completamente salva. Mas eu tinha tanta coisa, tanto carrapicho para tirar de mim. Tanto eu mesmo. Eu nem sabia que eu estava tão no meu mundinho. Fazia uma migalhazinha para o Senhor, já achava que tá bom demais. Ficava tão satisfeita da migalhinha que eu dava. Mas era tão pouquinho que eu estava dando ao Senhor. E Ele requereu esse canal. E esse canal é dele. E eu sinto uma satisfação tão grande quando eu falo do amor de Deus. Vocês não têm ideia. Quando eu estava orando agora há pouco para iniciar este vídeo de hoje, eu não sabia o que ia falar. O Senhor só me alertou uma coisa. Está nos Salmos, no livro de Salmos. Sabia nem qual era o salmo. Mas quando eu toquei, a minha vista veio. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Ele é a nossa porção. Nós não somos nada sem Ele. Ivete, você não é nada sem o Senhor. Desperta, menina. Acorda enquanto há tempo. Nós não somos nada sem Ele. Ele é a nossa porção na terra dos viventes. Somos frágeis. Sem Ele, somos formiguinhas, vermezinhos. E nos achamos tão poderosos, ao ponto de dizer: eu não vou deixar acontecer aquilo que a palavra de Deus disse que ia acontecer. Desperte, minha filha, enquanto há tempo, que o amor de Deus, do Pai, te alcance, te envolva e te dê o verdadeiro sentido. Tua vida só vai ter sentido nele. Você veio dele. Queira voltar para ele. Tem um lugar que Jesus preparou para você e para mim, para todos nós, através da cruz. Ele preparou esse lugar para nós. Aonde? Lá na morada do Altíssimo. Nós viemos dele e devemos voltar para ele. Não se deixe enganar pelo mundo, porque o mundo quer te tragar para baixo. Só que no inferno não há vida. E nem tem Ivete Sangalo pulando no pé sol. Tem não. Lá tem fogo, o Senhor Jesus disse. Enxofre, ranger de dentes, muito choro, muita dor e sofrimento. No fogo eterno. É assim que tem a palavra de Deus. E Jesus não é homem para que minta.
Jesus disse, creia. Ele disse para você não ir para lá. Tome posse dessa orientação. Não desconsidere ela. Nós devemos buscar a essência da nossa vida e só nele. Amém, igreja? Jesus é bom e o amor dele é o que nos constrange a estar aqui uma vez por semana para dizer que Deus existe, que Jesus é bom e que vale a pena renunciar ao mundo para ter uma vida eterna com ele. Amém? Fiquem com Deus. Na paz do Senhor.